Então, galera, bom dia para vocês, que bom que a gente está aqui. Então, galera, o que a gente começa a ver hoje, né? Parece uma doideira, né? A gente estava vendo, sexta-feira a gente viu relações ecológicas, daí hoje a gente entra com ciclos biogeoquímicos, né? Mas tudo bem, a ecologia manda a gente fazer isso e nós vamos tentar achar algum motivo por que isso, né? Na verdade, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, todos nós precisamos dele, precisamos entender para poder entender por que é importante preservar, aonde que a gente entra nesses ciclos, né? O que atrapalha, o que ajuda eles, e assim a gente pode ir pensando a importância. Legal dessa aula, que nós estamos já no nome envolvendo 3 disciplinas. Então, mesmo que os professores não participem junto comigo aqui, é uma aula interdisciplinar, né? A Luísa chegou antes ali e falou assim, nós vamos ver o que é aquele palavrão, professor? Falei, vamos lá, gente, olha que fácil. É só a gente quebrar, né? E vocês apliquem isso na vida de vocês, que as coisas podem ficar mais fáceis, né? Então, eu tenho uma palavra que significa vida. Eu tenho uma palavra que significa terra. E eu tenho uma palavra que significa elementos químicos. Vocês viram como eu estou melhorando nessa canetinha, cara? Estou até orgulhoso. No começo era uma desgraça, agora está meia desgraça. Muito treino. Agora está meia desgraça. Meia desgraça. Meia desgraça, mas até a gente voltar, né? Acho que nós vamos ficar mais ou menos. Então, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o ciclo dos elementos químicos. Então, por exemplo, ciclo da água, super fácil, é o primeiro que a gente vai ver. Depois a gente vai ver o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo. Mas espera aí, galera. Por que nós estamos falando disso? E por que o nome é ciclos biogeoquímicos? Não fosse pelos seres vivos, os elementos químicos simplesmente ficariam lá abandonados, vendo pedra. Isso, então, olha, não fala pedras, não, o professor André, certeza que ele levantou da cama agora, se ele já não estava em pé. Quando ele escutou pedra, né? É rocha. É fragmento rochoso. Fragmento rochoso. Nossa, que lindo Pedrocha. isso, né? É rocha. Muito Pedrocha. bem. Então, pedrocha, isso, daí ele não pode reclamar, né? Tá falando os dois ao mesmo tempo. Quando a gente fala em biogeoquímico, significa que nós vamos entender aonde os elementos químicos que estão na Terra, né? Estão na Terra, não estão em outro lugar, entram em nós, como eles entram, qual a importância deles estarem em nós, ou seja, se eles faltarem, o que é que vai acontecer com você? Morrer. Então, pode morrer, dependendo qual é, bem rápido. Então, vamos lá. O nosso primeiro ciclo é um ciclo bastante fácil, amplamente conhecido, é o ciclo do H2O. O ciclo do H2O é o ciclo da água, muito simples, vocês veem isso lá desde a, sei lá que série, lá que a tia passava para vocês, né? Eu vi isso no primeiro ano. Olha aí, ó. A professora Nádia fez um desenhão lá no quadro. Não, professora Nádia. Chaleirinha. A tia Nádia. A tia Nádia. Pior que no prézinho eu chamava a professora de tia, porque realmente ela era minha tia. Vocês podem não acreditar, mas até eu já tive a tia, né? Faz tempo. Sem comentários, por favor. Então, o que está acontecendo? No ciclo da água, nós temos um envolvimento de um elemento extremamente importante para nós, o único solvente que nós temos no nosso corpo, que tem um monte de funções, e a falta dele no nosso organismo vai provocar sua morte, sim, e vai ser rápida. Por isso que quando é verão, quando você está com febre, quando você tem vômito, quando você tem diarreia, existe uma preocupação bastante grande. Eu preciso repor esses caras,
porque senão você vai morrer facilmente por desidratação. Ele está no teu sangue, ele está no teu suor, ele está na tua urina, ele está dentro de todas as células, ele que faz a célula, ajuda a célula a funcionar, então você vai morrer sem ele. Por isso ele é muito importante. Então agora a gente vê o seguinte, como é que ele se comporta no ambiente. E aí a gente chama de ciclo, porque ele não tem começo e fim, na verdade, ele está sempre acontecendo, e nós temos o envolvimento. Vamos colocar mais uma disciplina. Cara, hoje é monstro essa aula. Ó. Nós temos biologia, nós temos geografia, nós temos química e nós temos física envolvida aqui. Então, essa aula é extremamente interdisciplinar. Né? Então, nós vamos ter aqui a água no seu estado Líquido. líquido. Muito bem. Opa, desculpe. Vamos lá. A água no seu estado líquido. Por que eu escrevi S se é líquido? Você escrever sólido. Líquido. E daí nós temos essa água separando, distanciando as moléculas de água uma da outra, fazendo com que passe de líquido para gasoso, o vapor. E com isso diminua o peso, a densidade e suba. Então, ó, tá vendo como nós temos física também? Porque nós estamos tendo transformação. E transformação da matéria é uma coisa que a gente vê lá na física, né? Quando vocês viram anteriormente, vocês viram muito isso em ciências, que é a mistura, né, de química, física e biologia. Então, nós vamos ter ele tendo uma evaporação, ele vai diminuir a densidade, então ele vai ficar mais leve, e ele vai ascender, vai subir. Chegando aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da temperatura e ele vai começar a condensar. É a mesma coisa que acontece na tampa da panela, lá quando você vai esquentar água, cozinhar. No box do chuveiro. No box do chuveiro, no carro no inverno, né? O meu pai queria bater na gente quando a gente fazia essas coisas. Assoprava no vidro do carro, virava aquela lambuzeira, né? Aí e ficava desenhando. Isso, só aí fazer, passava a mão, pronto, pai. Aí virava aquela lambuzeira que daí misturava água com gordura do corpo no vidro do carro. Meu pai era bem xaropinho com o carro e ele quase batia na gente toda vez. Mas a gente fazia igual. Não dava nada, não. E quando baixar a temperatura, ele vai começar a condensar. Quando começar a condensar, vai perder calor e eu vou começar a ter novamente o estado líquido. Quando isso acontecer, eu vou ter o que eu chamo de precipitação. Então, vai cair a chuva. Pode ser outra coisa ou tem que ser chuva? Granizo, neve. Isso, pode ser granizo, pode ser neve, muito bem. Então a gente tem que lembrar dessas coisas também que fazem parte do ciclo. Perfeito, galera. Ó, muito bem, precipitou, está caindo. Vai cair no solo, ok? No solo, está mostrando para você perfeitamente aqui, ó. Uma parte escorre pelo solo, uma parte infiltra no solo. Infiltrando no solo, eu vou formar os armazenamentos subterrâneos, que são chamados de lençóis, que podem ser lençóis freáticos ou não. Quando a gente fala que é um lençol freático, significa que ele está isolado ali no meio de rochas e ele consegue sair sem eu precisar bombear, ou seja, ele tem pressão lá, exatamente porque ele está comprimido, fechado lá embaixo no solo. Ô, professor. Oi? O aquífero Guarani é um lençol freático, né? Isso, e o Alter o Alter também é. Nós temos 2 aquíferos extremamente grandes no Brasil. Por isso o Brasil é um grande reservatório de água doce potável. O aquífero Guarani pega boa parte do Brasil, tá? O Alter do chão, que é mais lá para a região norte-nordeste,
é extremamente grande também, são 2 aquíferos muito importantes. Esse Alto do Chão é aonde? No Norte e Nordeste. É porque no Pará não tem tipo, uma Isso. praia de água doce, que é esse nome aí? Mas você é muito sabida, né? É isso mesmo, é o É o Norte. sonho do meu pai ir pra lá, mas daí É? ele só pensa em ir quando eu não tô lá, né? Tipo, levar a gente junto, que é bom nada. Esses pais, troca de pai, cara. Pega outro, vai na loja e compra um. Vamos Não, lá, deixa gente. Aí olha só que legal. Quando eu tenho um reservatório de água aqui embaixo, esse reservatório vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e ele pode começar a extravasar lá em cima na superfície, ó. Extravasando e formar uma nascente, olho d'água, mina. Então, essa nascente, o olho d'água ou a mina, vem da onde essa água? Vem da água subterrânea, vem dos lençóis. Tanto que quando nós temos períodos muito longos de chuva, é normal os mais antigos falar, está vertendo água do solo. E daí abrem-se os olhos d'água, né? Eles falam, olha lá, ó, choveu tanto que abriu o olho d'água. Na verdade, encheu esse reservatório lá no subsolo e essa água vai extravasar em algum local. E assim eu vou formar rios, lagos, açudes, represas, o próprio mar. E eu vou, não dá para falar fechar ou abrir o ciclo, né? Mas vou continuar o ciclo. Estas águas, tanto do solo quanto desses locais, rios, lagos, açudes, mares, ela vai esquentar por causa da ação do Sol. Então, aqui eu tenho um aumento da temperatura e ela vai novamente subir na forma de vapor. Ok? Esse ciclo é o que a gente chama de ciclo pequeno. Nós já falamos sobre isso, tá? Vamos relembrar. Você está vendo que eu não estou considerando nesse primeiro momento nenhum ser vivo. Certo? Eu não falei da planta, eu não falei dos animais, não falei de nós. Então, eu só falei da parte não viva. Então, a gente chama de ciclo pequeno. Agora, vou apagar aqui. Tá? Agora, se eu colocar, além disto daqui, eu colocar os seres vivos, eu vou ter mais um fatorzinho aqui que nós chamamos de evapotranspiração. Ok? Uhum. Tati, você está aí? Estou. Muito bom. Isso aí. Só brincadeira, tá, Tati? Deixa eu ver, quem mais? Vinícius, você está aí? Certeza, né? Ah, esse fotógrafo é fera. Muito bem. Então, Oh, eu também era. Mas não é mais? Não, é Por que a que gente você abandonou a fazia profissão? o projeto. Hã? A gente fazia o projeto de fotografia. Mas parou? Parou esse ano. Mas você não fez nenhum curso online? Deve ter vários por aí abertos gratuitamente. Aproveitar o tempo, gente. Vamos lá. Então, olha lá. Quando eu coloco seres vivos, eu vou ter uma evapotranspiração. Nós participamos disso? Sim. As plantas participam disso? Sim. Os outros animais participam disso? Sim. Quando eu respiro, lembra lá no vidro do carro do pai? Você soprou no vidro do carro e embaçou, não embaçou? Por que que embaçou? Porque você está jogando umidade fora quando você está expirando, certo? Então você participa do ciclo da água? Sim. E o teu suor? E a tua urina? E a tua excreta, que não é seca, né? Ainda bem, senão Deus livre, né? Vamos lá. Suas fezes, né? Então você está participando do ciclo da água? Sim, eu estou participando do ciclo da água. Mas quando eu tenho seres vivos, minha canetinha, vamos lá. Quando eu tenho seres vivos, eu vou chamar isso de grande ciclo ou ciclo grande. Ok? Fácil, gente. Já vou dizer para vocês, quando eu for pedir os exercícios para vocês, eu vou juntar química
biologia e física. Senão fica muito fácil. Nós temos que dificultar um pouco. Esqueci da Vamos lá. geografia. Geografia? Geografia, nós vamos falar daqui a pouco mais dela, que é no outro ciclo ali na frente. Agora, galera, presta muita atenção. Esse ciclo aqui é o ciclo de quem? Olha o slide. Do carbono? Do carbono, né? Do carbono? Porque vocês viram isso aqui? Ou porque está escrito aqui? Porque tem Sei lá. Mas Pelas como sei duas lá? coisas, talvez. Olha que macaco folgado. Pela Falou, ele fotossíntese, mostrou. Opa, olha aí, ó. pela respiração. Nós temos o ciclo de dois elementos extremamente importantes. Nós temos o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, né, nessa tela. Esses ciclos, eles são complementares. Ok? Por que eles são complementares? Como o Gustavo estava falando ali, ó. Porque eu tenho este acontecimento, tá? Este acontecimento aqui, que é a fotossíntese, e eu tenho este acontecimento aqui, ó, que é a respiração. Então, o que vai acontecer, galera? Eu mando alguma coisa daqui para lá e eu mando alguma coisa de lá para cá. Vocês lembram disso? Uhum. Sim. Muito entusiasmo, gente. Sim! Uhul. Isso, muito bem. Então, o que é que eu mando da respiração para a fotossíntese, que a fotossíntese vai utilizar? Gás carbônico. O gás carbônico. Muito bem. O que é que eu mando da fotossíntese para a respiração? Oxigênio e gás carbônico também um pouco, né? O gás carbônico. Será? O gás carbônico eu vou usar aqui, né? Na fotossíntese, vou transformar em quê? Em oxigênio. O oxigênio sobra. Vou jogar fora o oxigênio que vai ser usado na minha respiração aeróbia. Mas tem mais uma coisa que eu uso na respiração. ATP? Para que é a respiração? Carboidratos. Oi? Os carboidratos. Isso, muito bem. Ó, lembra lá, ó, fotossíntese é produção de glicose, galera. Então, a fotossíntese é produção de glicose. E a glicose, junto com o oxigênio, é transformada em ATP. Lembraram? Uhum. Então, a fotossíntese, o que ela vai utilizar? Vai utilizar o CO2 mais H2O e vai produzir glicose. Certo? A respiração vai pegar essa glicose, vai juntar com o oxigênio e vai produzir ATP. ATP. E vai jogar o que sobrou, que é o CO2, para a fotossíntese, ou seja, para o ambiente novamente. Então, quando eu falo de ciclo de carbono e ciclo de oxigênio, eu estou juntando dois processos extremamente importantes. Por isso, esse ciclo é um ciclo muito importante. O que mais que eu tenho? Você está vendo que está representando um macacão aqui, que parece que ele está dormindo, mas na verdade ele está morto. Tadinho. Quando ele morre, ou quando todos os seres morrem, o que acontece com eles? Acontece o que a gente chama de decomposição. Certo? Nessa decomposição, o que está acontecendo? Bactérias e fungos estão fazendo o quê? Respiração. Estão se alimentando, correto? E conforme eles vão se alimentando, vou decompondo a matéria. E conforme eu vou decompondo a matéria, eu vou liberando CO2. Vocês já perceberam que quando morre um bichinho,
o que acontece alguns dias depois, algumas horas depois já começa a acontecer? Ele começa a ficar todo inchado, não começa? Sim. Se alguém, infelizmente, cair num lago, num rio, no mar, na piscina e morrer, nos primeiros momentos, nas primeiras horas, vai ficar no fundo. E boia depois, por quê? Por que Porque depois tem aparece gases? flutuando? Isso, porque está acontecendo respiração dentro dele, ou seja, as bactérias estão decompondo a matéria, produzindo CO2 e começa a ter acúmulo de gás. Conforme eu vou ter acúmulo de gás, eu acabo, depois de algumas horas, dias talvez, dependendo de temperatura, tudo isso interfere ali, se é mais rápido ou mais lento, ele vai boiar na superfície dessa minha piscina, lago, mar, alguma coisa assim. Tá bom? Beleza? Professor, Oi. por que a baleia, tipo, tem tantos gases? Porque eu já vi, tipo, alguns vídeos dela explodindo. Ah, depois que ela morreu? Sim. Ah, tá. Peraí. Primeiro a gente tem que ver se os vídeos são verdadeiros, né, Tati? Porque os caras fazem muita montagem. Porque, assim, imagina um animal do tamanho de uma baleia, de uma espécie grande, numa praia, encalhou e morreu. Como é que você vai fazer com esse bicho? Eles são muito grandes. Inclusive, a baleia azul é o maior animal que nós temos. Então, uma das táticas que eles usam é acabar, muitas vezes, colocando explosivo. Agora, pode acontecer de ter pequenas explosões por causa do acúmulo de dióxido de carbono? Pode. Mas esse vídeo que você está me falando, eu tenho que até pesquisar depois. Tem que ver se ele é verdadeiro, tá? Depois você me lembra, me manda um WhatsApp que daí eu lembro e pesquiso para você. Tá bom? Pode ser? Sim. Sim, tá bem. Então vamos lá. Sim. Vamos fazer um resumo aqui, galera. Então, quando a gente fala do ciclo do oxigênio, nós estamos falando do O2, e esse O2 ele vai cair aonde? Ele vai ser utilizado no que a gente chama de respiração celular. E, nessa respiração celular, eu vou utilizar o O2 aonde? Eu vou utilizar o O2 na última fase da respiração celular, que é chamada de cadeia respiratória. Ok? E nesse momento, para que eu vou utilizar o oxigênio? Para eu produzir uma grande quantidade de ATP. Só que quando eu faço isso, quando eu estou tendo respiração celular, o que as minhas células fazem? Elas liberam. Então, eu vou ter uma liberação e CO2. E esse CO2, ele vai para a fotossíntese. Então, peraí, vamos organizar. Esse CO2 aqui, ele vai cair aonde? No ambiente. Ok? E esse CO2 vai ser capturado pelas plantas e algas. Quando isso acontecer, na minha fotossíntese, eu vou ter CO2 mais H2O e eu vou ter a formação de glicose mais O2, que vai sobrar, mais H2O. Então, vocês estão vendo que o ciclo se completa. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, chamado de glicose, que foi produzido pela fotossíntese, ele vai ser utilizado aqui, ó, na respiração, desculpa, eu vou escrever aqui, ó, glico, tá? Junto com o O2 para fazer respiração celular. Agora, está faltando um negócio que a gente precisa entender. Esse cara só vem da respiração celular?
Vamos voltar ao slide. Não. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Sim. Emissão de gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele também vem, além da nossa respiração, ele vem da onde? Ele vem da queima de Combustíveis fósseis. fósseis, isso mesmo, tá? Então, eu vou queimar gasolina, diesel, gás natural, petróleo, óleo de querosene, tudo isso é combustível fóssil. Ou eu vou queimar lenha, carvão. Tudo isso é combustível fóssil derivado de combustível fóssil. Carvão mineral também. Todas essas queimas vão produzir ou vão liberar CO2 para o ambiente. Então, eu uso o carro, libero CO2, correto? E O2. Desculpa, CO2 e CO. Correto? Com isso, eu aumento a quantidade de CO2 e CO no meu ambiente. Com isso, o que eu vou ter? Qual que é o probleminha? Efeito estufa. Isso. Eu vou ter o aumento do efeito estufa. O aumento dele, tá? O efeito estufa é bom? Em partes sim, mas em partes não. O efeito estufa controlado, ou seja, dentro do normal, ele é indispensável para a gente sobreviver, galera. Senão nós estaríamos todos congelados. Ok? Vou jogar esses negocinhos para vocês pensarem e depois nós vamos discutir isso nas próximas aulas. Tá? Entenderam aonde que nós estamos conversando agora? Qual é a função do efeito estufa? Vou só perguntar, não vou explicar. Ah, tá. O efeito estufa é uma coisa. O aquecimento global é outra coisa. Uma coisa é primordial, a outra é o desequilíbrio, correto? Então, fica aí para vocês pensarem, pesquisarem, né, se antenar com isso. Bom, vamos pensar. Voltando ao nosso slide ali. Se eu tenho a liberação de muito CO2, eu sobrecarrego o ciclo. Então, vai começar a acumular CO2 na minha atmosfera. Se eu corto árvore, ou se eu aqueço as águas do oceano e diminuo a quantidade de alga, ou eu estou poluindo as águas e as algas morrem, eu diminuo a capacidade de retirar CO2 e CO do ambiente, correto? Sim. Estou entendendo por que tanta preocupação com o desmatamento, com as queimadas, a galera faz queimada, aumenta a quantidade de CO e CO2 no ambiente. Quando eu queimo uma planta, normalmente, e essa planta não vai me ajudar mais a tirar o CO e o CO2 do ambiente. Então, quer dizer, eu potencializo, eu duplico o problema quando eu queimo. E isso vai se acumular no ambiente. Isso vai ficar para uma aula futura nossa para a gente discutir. O que é que eu estou provocando? O acúmulo de CO e CO2. Certo? E isso vai interferir diretamente no comportamento das temperaturas no nosso planeta. Olha o pepino, gente. Então, todos nós temos uma participação, todos nós temos uma importância muito grande na preservação e é algo bem simples. Se a gente não desmatar, se a gente não queimar, nós já estamos ajudando. Beleza? Nosso próximo ciclo vai ficar para a nossa próxima aula, é o ciclo do nitrogênio. O que eu peço para vocês? Deem uma lida sobre o ciclo do nitrogênio, é um ciclo um pouquinho mais complexo, extremamente importante, tá? Mas um pouquinho mais complexo que uma leitura básica de vocês lá do livro, na internet,
vocês já vão entender facilmente na nossa próxima aula. Tá ok? Então, o que eu quero? Quero que vocês fiquem bem, quero que vocês continuem participando, quero que vocês incentivem os colegas participando e que a gente tenha claro para nós o seguinte: vamos aproveitar esse momento. O que temos para fazer nesse momento? São aulas nesse formato, são atividades que a gente vem tentando aprender como fazer com vocês, e é isso que nós temos agora. Não tem ideia nenhuma de prejudicar vocês, e também assim a gente consegue manter interação, conversar, dar risada um pouquinho junto, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem, qualquer coisa me procurem se vocês precisarem de alguma ajuda. Depois eu posto a aula, posto as atividades da semana passada e dessa semana para vocês, tá bom?